boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai assistir. Bom, hoje eu vou gravar de uma forma um pouco diferente, né? Quando nós falamos da Era Vargas foi algo ao vivo, né? Foi algo mais interativo, acho que foi até mesmo, né, mais bacana, que deu para pôr uma dinâmica legal. Mas aí, né, começa então, né, já me desculpando aí pelo, né, pelos acontecimentos do nosso último, né, das nossas últimas tentativas, né? Na sexta-feira não deu por motivos técnicos, né? Todos viram as os prints que eu tirei, né? Então o servidor ele não conectou. E ontem também, né? Ontem a conexão estava muito ruim, né? O preço que se paga por ter uma internet não muito boa. Mas no caso aqui não tem opção, né? Onde eu moro só vivo que chega, nenhuma outra operadora presta serviço no local. Então aí a gente acaba pagando aí esse preço, tá certo? Então eu já peço desculpas desde já a todos, né? E hoje, se tudo correr bem, não vai ter nenhum tipo de travamento, nenhum tipo de interrupção. Numa próxima oportunidade, se tudo correr bem, eu já terei resolvido todos os problemas com o computador e aí a gente, né, vai poder fazer ao vivo pelo YouTube ou pelo próprio Facebook. Mas aí vamos ver como é que fica aí para os próximos dias, ok? Bom, primeiramente, né, eu não sei se vocês estão vendo, eu estou olhando um pouquinho para trás aqui. Pera aí. Né? Mas por que eu estou olhando para trás? Né? É o que eu acho que todo mundo está se perguntando neste exato momento. Bom, eu estou olhando para trás porque vocês não veem, mas atrás de mim tem um pequeno monitor. É um pequeno monitor de 40 polegadas, tá? E ele está me ajudando com a transmissão, né? Então eu me vejo atrás de vocês tentando melhorar aqui a posição que está um pouco complicada, certo? Mas então, antes de começar esse vídeo também, eu gostaria de dar os parabéns para a Esther, para a Kézia Suzane e também para o João, né, que fazem parte do grupo e que nesta semana concluíram, né, o terceiro ano do ensino médio. Parabéns para todos vocês, é com muita alegria que eu direciono as minhas palavras a vocês. Mas calma, tá? É para comemorar, mas eu tenho uma péssima notícia para vocês. O ruim mesmo vem agora, tá? O mais complicado vem agora. Então, não se entusiasmem, tá? Aos demais, né, os meus outros alunos ou que não foram meus alunos, parabéns, né, para aqueles que passaram de ano. Eu espero que todos, né, tenham passado. E para os meus colegas professores, que tem alguns que me acompanham aqui, calma, a nossa hora também está chegando, tá? As férias vêm aí. Aleluia. Bom, então hoje, né, o tema que vocês escolheram, aqueles que por um acaso, né, acham que eu vou falar bem da ditadura, né, eu recomendo que já fechem esse vídeo e não continuem. Não que eu vou falar mal da ditadura, eu vou falar a verdade. Aí é que está o problema, né? A verdade nem sempre é né, algo bom. Vocês tinham muitas histórias pra gente para escolher, né? Histórias com, né, felizes. Mas vocês escolheram a ditadura militar. Vocês poderiam ter escolhido a Chapeuzinho Vermelho, poderiam ter escolhido a Branca de Neve, mas vocês escolheram a ditadura militar. Então, a história não é tão bacana. Eu, particularmente, é um assunto que eu gosto muito de falar, mas não é porque o assunto é legal, né? Mas sim porque acho que o Brasil que nós temos hoje é muito reflexo do período ditatorial. Como a Carla bem colocou na primeira enquete, né, em que a Era Vargas venceu como o assunto do nosso primeiro bate-papo, algumas semanas atrás as pessoas invadiram a Câmara do Rio de Janeiro e também a de Brasília, a Câmara dos Deputados, pedindo a ditadura. Bom, vocês vão ver, né, nos próximos minutos que a ditadura militar ela não passou nem perto, né? Vou repetir, a ditadura militar não passou nem perto de, né, de ser algo bom para nós, tá? Então, né, é com muita tristeza que eu, como professor de história,
vejo pessoas pedindo a volta da ditadura militar, né? É algo grave. Mas infelizmente as coisas no Brasil, elas tomaram, né, essa condição meio complicada, né? Onde qualquer coisa hoje é motivo para a gente pedir a volta da ditadura militar. E, infelizmente, a nossa realidade hoje ela vai muito para este sentido. Bom, né, agora eu estou olhando para baixo. Aqui embaixo, né, está o meu computador, né, o meu bonito que vive dando problema. Né, ultimamente ele anda me deixando aí muito na mão, mas é por isso até que a gente não está fazendo algo direto, né, algo ao vivo. E, né, já peço, né, eu estou olhando para baixo porque eu estou acessando as perguntas, né, que me foram passadas pelo Nicolas, que ele avisou ontem, né, quando a live estava programada para ontem. Né, ele perguntava, né, pediu informações sobre o João Goulart. Deixa eu mexer um pouco na televisão aqui. Né, quem era João Goulart e quem foram os golpistas da época. Tá? Então, a ditadura militar, a gente tem que entender que ela, quando nós falamos ditadura militar, a gente dá a entender que foram apenas os militares que fizeram, né, que fizeram parte do golpe. Mas a bem da verdade é que o golpe militar, ele, né, a gente usar essa expressão é uma expressão errada. O correto é a gente usar a expressão civil-militar. Porque, querendo ou não, teve muitos setores civis que defenderam a ditadura militar. Tá? Por exemplo, tem uma... Né, a capa da Folha de São Paulo do dia... Né, ai, caramba, esqueci o dia agora. Acontece, tá? Mas aí, né, cerca de 15 dias, né, 15 dias antes, o Brasil, ele, né, antes do 1º de abril, foram dias muito complicados, porque o Brasil estava em chamas naquele momento. A capa da Folha de São Paulo do dia 1º de abril, que foi, né, nesse momento, a, a cadeira de presidente já havia sido declarada vaga, né, tem aquele célebre discurso da Câmara dos Deputados, né, que um deles grita, né, ele assim, né, o presidente está fora do Brasil. Sendo assim, eu declaro vaga a presidência da República. Né, e o João Goulart naquele tempo não estava fora do Brasil ainda, ele estava no Rio Grande do Sul. Mas a gente já está avançando um pouquinho mais. Eu quero voltar alguns meses antes, né, do período, né, antes do golpe. O golpe ele é do dia 31 de março para o dia 1º de abril de 1964. E, né, o que aconteceu? Né, o governo do João Goulart, desde o princípio, né, eu não vou entrar em muitos detalhes no governo João Goulart, porque isso fica para um vídeo que a gente vai falar da Era Democrática, que vai de 1946 a 1964. Mas o João Goulart, ele, desde o primeiro momento em que ele assumiu, ele enfrentava uma resistência muito forte. Entre outras coisas, por ele ter sido ministro do Getúlio Vargas, e ele aprovou um salário mínimo de 100% para os trabalhadores. E isso era algo visto como populista. O populismo era um regime que muitos falavam que se aproximava muito do comunismo. Era o primeiro passo da América Latina rumo ao comunismo. O comunismo, como vocês vão ver, ele vai ser o bode expiatório para muita coisa na história do Brasil. O momento político atual que nós estamos passando nada mais é do que isso também. Ou será que vocês, né, talvez, nunca ouviram alguém falar que os médicos cubanos, né, são militares disfarçados para implantar o comunismo no Brasil? Ave Olavo de Carvalho. Então, né, o comunismo ele vai levar né, ele vai ser aí o bode expiatório de muita coisa que vai acontecer no Brasil nos próximos, né, nos próximos 21 anos, do período da ditadura, e até hoje é dessa forma. Então, os militares eles viam com muito medo a figura do João Goulart, porque eles achavam que ele poderia perder o controle do país e aí o país cair na mão dos comunistas. Mas por que esse fantasma todo do comunismo? Primeiro, nós estávamos na década de 60.
Na década de 60, o mundo era dividido, né, pela Guerra Fria. De um lado você tinha o bloco capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, e do outro você tinha o bloco socialista, capitaneado pela União Soviética. Então, né, o mundo estava vivendo ali o auge da Guerra Fria, o Muro de Berlim sendo construído também, né, nesse início. 2 anos antes, né, da posse do João Goulart, né, 1961, então 1959, nós tivemos o triunfo da Revolução Cubana. Fidel Castro, que morreu, né, na semana passada, né, no sábado da semana retrasada, né, já virou semana retrasada, né, eles fizeram uma revolução socialista a 200, né, quilômetros dos Estados Unidos. Então, né, a gente viu aí que, né, os Estados Unidos vai entrar né, em parafuso nesse momento, porque até então ele tinha se comprometido que jamais isso aconteceria na América, e Cuba, né, com Fidel Castro, o Raul Castro Che Guevara e o Camilo Cienfuegos fizeram uma revolução, né, socialista em Cuba em 1959. Então, né, ali no começo da Guerra Fria, tivemos a crise dos mísseis, onde o mundo quase foi para uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Então o clima naquele tempo era muito complicado. Então eu costumo falar que a ditadura militar, ela foi aí, a gente pode olhar ela por dois aspectos. O primeiro, né, essa questão política, né, que muitos setores da sociedade brasileira e também mundial tinham muito medo do socialismo. Os Estados Unidos, os militares aqui no Brasil, a classe média e a classe alta, né, a chamada burguesia, e também a minha querida Igreja Católica, né? Nem sempre a gente acerta. Desde já eu peço desculpas, né, em nome da minha igreja. Né? Nem sempre nós andamos no lugar, né, na mão certa das coisas. Né? E então nós temos o lado político e também temos o lado econômico. O governo do João Goulart ele tentou, né, conciliar as classes pobres, né, a classe dos trabalhadores e a elite econômica brasileira, os ricos. E incrivelmente nós vimos algo parecido se repetir nos últimos anos. E por coincidência o governo também caiu, também foi vítima de um golpe. Né? Então a gente pode não relacionar porque o contexto hoje é até outro, mas a gente vê que sempre quando um governo ele tenta conciliar, né, pobres e ricos, ele acaba entrando em colapso. Né? A gente vê o Getúlio Vargas se matar em 1954, com a pressão muito forte dos meios militares, né, depois de, entre outras coisas, esse aumento do salário mínimo que o João Goulart tinha proposto quando ele era ministro, né, da Fazenda do Getúlio Vargas. Então aí a gente, né, vê que, né, o medo que se tinha, né, de uma diminuição das diferenças, porque isso levaria ao comunismo, era medo de muita gente. Então, né, o lado político pesou muito pro golpe de 64. E o outro lado também é o econômico. O lado econômico, o João Goulart ele deixou muito a desejar, justamente por conta disso. Ele tentou, né, ser o pai dos pobres e mãe dos ricos, né, tentando conciliar ali. Só que a classe trabalhadora não tinha confiança nele, né, plena num primeiro momento, e a elite econômica brasileira também não. Então nós tínhamos aí, né, ele tentando agradar gregos e troianos e acabava não agradando a nenhum dos lados. Por conta disso, vai acontecer o quê? Ele vendo que a coisa estava feia, né, porque ele, quando assumiu, empurraram para ele o parlamentarismo, ou seja, ele seria presidente, mas ele não teria poder quase que nenhum. Depois ele conseguiu restaurar isso e ele começou, né, num plebiscito que teve, foi restaurado o presidencialismo, né, federalista, e aí ele tenta, né, governar, mas ele vê que não tem muita saída, né? Então ele começa a pender para um dos lados. Tanto é que nós vemos, né, se a gente busca o João Goulart na internet,
do começo de 64 até a data do golpe, ele vai montar muitos comícios, né, com as massas ocupando né, as ruas. E aí a gente, né, vê que ele tomou uma decisão, só que a decisão foi meio tarde. Por quê? Enquanto ele se decidia, a elite econômica, junto com todos aqueles que estavam insatisfeitos com a política do João Goulart, estava com medo, né, dos rumos que o país estava levando, né, estava tomando, se articularam primeiro, e aí o checkmate veio em 1º de abril, quando eles declaram vaga à presidência da República, e aí os tanques começam a ocupar o Rio de Janeiro, né, que era né, a segunda principal cidade do país, onde o João Goulart deveria estar, ocuparam Brasília, né, e enfim. A pergunta que o Nicolas faz então, né, era quem era João Goulart. João Goulart era o gaúcho, né, responsável aí por ser o ministro da Fazenda no período Getúlio Vargas. Ele era muitos chamavam ele de herdeiro político do Getúlio Vargas. Ele era cunhado do governador do Rio Grande do Sul, que era um político que até hoje, ele, né, morreu em 2004, mas até hoje ele tem a simpatia de muitas pessoas aqui no Brasil, que é o... Se eu falar pra vocês que eu esqueci o nome do cara... né? É algo surreal, né? Ele foi, né, o Leonel Brizola. O Leonel Brizola, ele foi governador do Rio Grande do Sul, político do PDT. E ele era conhecido por ser de esquerda, né? Ser uma pessoa aí, né, com tendências socialistas. E o João Goulart, ele recebeu do Brizola um apoio, né, para voltar ao Brasil, porque quando o Jânio Quadros, que era o presidente, né, ele renuncia, e aí o João Goulart vai assumir como presidente, o pessoal, né, os militares não queriam ele garante, né, a posse do João Goulart, e quando tem o golpe militar, ele vai pedir, né, para que o João Goulart resista, ele vai oferecer apoio armado. O João Goulart, temendo uma guerra civil, ele acaba não aceitando a proposta. Mas a gente não pode esquecer também, né, que nós tivemos uma participação ativa dos Estados Unidos no golpe militar aqui no Brasil. Como eu falei agora há pouco, eles tinham muita preocupação que uma nova Cuba, né, uma Cuba melhorada, que o Brasil, né, comparar um Brasil de territórios continentais com Cuba, que é uma ilha, né, é um descalabro. Né, o Brasil socialista teria muito mais chance de vingar do que Cuba socialista. E aí os Estados Unidos, obviamente, não iam permitir isso. Então o que eles fazem? Eles armam uma operação, né, em ação conjunta com os militares e as elites econômicas aqui no Brasil, para fazer com que o golpe triunfe. Né? Se não for por bem, né, se houvesse resistência, o Brasil iria para uma guerra civil. E os Estados Unidos, ciente disso, vai montar a operação que, né, é chamada de Operação Brother Sun. Brother Sun, ela consistia em porta-aviões de guerra, né, o maior porta-avião profissional da época dos Estados Unidos, viria para a costa brasileira e auxiliaria com armamento, com aviões, com pessoas, né? Enfim, eles armaram uma verdadeira guerra para instalar a ditadura militar aqui no Brasil, para evitar a ameaça comunista, né? Não é preciso dizer que isso não aconteceu, né? A operação não prosseguiu. Mas por que não prosseguiu? Porque o golpe aqui no Brasil não houve resistência. Os nossos militares se venderam por 8 malas de dólares. 8 malas de dólares. Nossa, mas você fala isso, Sérgio, porque você tem uma leve tendência vermelha, né? Não, não é por isso, tá? Eu me declaro, para todo mundo que me pergunta, eu me declaro socialista, mas não é por isso que eu estou falando tudo isso. Se vocês quiserem ver de onde eu tirei todas essas informações, vocês podem ir no YouTube
e procurar pelo filme chamado, né, o filme documentário O Dia que Durou 21 Anos. É um documentário excelente que vai demonstrar essa operação parte por parte. Vai contar com, nesse filme conta com depoimento de pessoas que viveram naquela época, né, políticos tanto de um lado quanto do outro, né, militares como o Jarbas Passarinho vai falar sobre, né, sobre a época, né, que era uma época realmente em que o Brasil era muito conturbado. E assim, o que fez com que realmente tanto os Estados Unidos quanto os militares e a classe média optasse pelo golpe militar foram as reformas de base. As reformas de base fariam com que houvesse uma melhor reforma agrária, ou seja, aquelas pessoas que tinham terras griladas, né, terras ilegais, né, que elas adquiriram ilegalmente, e pasmem, 80% do território brasileiro é fruto de grilagem. Tá? Então acontece o seguinte, essas terras elas seriam pegas pelo governo e seriam distribuídas às pessoas que não tinham renda nenhuma, né? E isso aconteceria também na cidade, né? E haveria uma taxa sobre grandes fortunas, ou seja, os ricos teriam que abrir um pouco mão daquilo que eles tinham e, obviamente, aquela pessoa que tem dinheiro ela não vai querer dividir nada com ninguém. A mentalidade do rico é essa, tá? A mentalidade do rico é essa. Então aí, a partir disso, tanto o governo dos Estados Unidos quanto os militares e a classe média alta do Brasil, eles definem, bom, não tem mais como manter esse cara no poder. E aí então, né, eles começam a fazer, né, uma articulação. Articulação essa que tinha como principais nomes Castelo Branco, Ernesto Geisel, dois, né, caras que foram presidentes, né, do Brasil durante o período militar, né, Arthur da Costa e Silva também foi presidente, Orlando Geisel, que era o, o né, irmão do Ernesto Geisel, né, ele foi ministro da guerra no período onde, né, quando o irmão dele foi o presidente. Olímpio Mourão Filho, que poderia ter evitado o golpe militar, ele era, né, o comandante das Forças Armadas do estado de São Paulo e até então, né, ele era favorável ao João Goulart, mas misteriosamente, de um dia para outro, né, misteriosamente, provavelmente por algumas malas de dinheiro também, ele acabou aderindo ao golpe militar. Nós vamos ter também o Golbery do Couto e Silva. Golbery do Couto e Silva ele foi responsável aí pelos principais aparelhos de repressão no estado de São Paulo. E nós vamos ter, e lembrando, foi um golpe civil militar. Então, se nós tivemos, né, esses personagens, né, o Castelo Branco, o Geisel, Costa e Silva, o Golbery, o Mourão Filho, como personagens militares, nós vamos ter dois personagens principais entre os civis. Primeiro, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda ele era o governador da Guanabara, que corresponde ao atual Rio de Janeiro. E o Adhemar de Barros, que era o governador do estado de São Paulo na época. Ambos eram governadores pela UDN, né? A União Democrática Nacional. Ela foi, né, a oposição que leva o Vargas ao suicídio. Ela vai evitar com que o João Goulart não, o Juscelino Kubitschek não assuma. Isso acaba acontecendo. E aí, quando ela tem uma concorrência quase que zero, ela consegue o poder com o Jânio Quadros. Só que o Jânio Quadros ele não foi aquilo que a UDN esperava, porque ele, em 8 meses, ele acaba, né, pendendo para os dois lados, né, tanto para o lado socialista quanto para o lado capitalista, e como eu falei agora há pouco, isso não agrada a ninguém. Mas por que o Adhemar, né, Barros, ele, juntamente com Carlos Lacerda, defenderam o golpe militar? Eles defendem o golpe militar porque eles têm a esperança de que os militares sairiam muito rapidamente do poder, e aí, por conta disso, né, por conta
né, ser um governo autoritário, né, eles têm a ideia de que eles vão sair rápido do poder e aí sobraria uma vaga, né, sobraria o cargo de presidente da república. Um cargo ruim, né, de ser ocupado. E aí eles acham que eles serão os próximos. E a bem da verdade é que não vai acontecer dessa forma. Né, a gente vai ver para frente os atos institucionais, que foram a forma com que, os militares eles encontram de, né, de governar e principalmente aumentar a repressão no Brasil. Então, Nicolas, respondendo a sua pergunta, o João Goulart ele era um cara populista, ele tentou conciliar as classes e não conseguiu. Os golpistas, como você chamou, então são esses, tá? É o Castelo Branco, é o Ernesto e Orlando Geisel. A gente vai ter o Costa e Silva, vamos ter o, né, Golbery Couto e Silva, vamos ter também o Olímpio Mourão Filho, e são esses então, né, os responsáveis por fazer, né, do Brasil uma ditadura que dura 21 anos. Bom, essa era uma das primeiras, né, essa é só uma introdução, tá? Os militares, eles se dividem, né, em dois grupos. Né? Primeiro, vai ter o grupo, né, que a gente vai chamar de os intelectuais, né, ou também, né, os militares da Sorbonne. A Sorbonne é uma universidade francesa, ela foi quem criou aqui no Brasil a Escola Superior de Guerra, que está no Rio de Janeiro, e eles foram durante muito tempo a principal academia militar do mundo. Né, e de lá surgem várias doutrinas militares. Do outro lado, nós vamos ter a chamada linha dura. A linha dura ela vai ser, né, o próprio nome já diz, são aqueles militares mais radicais que acham que, né, as coisas só se resolvem no cacetete mesmo. Então aí o que acontece? O... Nós vamos ter então 5 presidentes, né, no período ditatorial militar. 3 deles serão ligados à Sorbonne e 2 serão ligados à linha dura. Mas qual é a diferença entre um e outro? Os militares da Sorbonne, eles eram nacionalistas, né? Ou seja, eles exaltavam a pátria em alguns pontos. No entanto, eles se alinhavam, né, se alinharam aos Estados Unidos para atrair o capital estrangeiro. Tá? Então a gente tem aí essa diferença. Eu vou só localizar aqui um discurso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tá? Então, eles. Tanto é que quando tem o golpe militar, os Estados Unidos rapidamente reconhece o governo ditatorial como o governo oficial do Brasil, né? Então né, o Brasil aqui dentro, né, vai ser um país, né, altamente nacionalista, mas no plano, né, exterior vai ser um alinhamento automático com os Estados Unidos. A linha dura ela vai se caracterizar o quê? Por uma meia, tá? Neutralidade. Só que é uma neutralidade primeiro. Eles não vão fazer nenhum tipo de comércio com os países socialistas, né? Só né, mais pra frente já né, nos últimos 10 anos de ditadura militar que o Brasil ele vai reatar as relações, né, as relações com a União Soviética, né? Com Cuba, né, eles só vão realmente, né, restabelecer as relações diplomáticas quando a ditadura militar acaba, né? Então a gente
só teremos relações novamente com a ilha caribenha durante o governo Sarney. Né? Eu estou procurando aqui, tá? Rapidamente. O que acontece? A luta, né, a democracia, quando ela entra no estado de ausência, o que acontece? Alguns grupos eles vão se caracterizar pela luta, né? Eles vão começar então aí a buscar meios de brigar contra o governo. Então, vai ser mais ou menos nesse sentido que vai surgir durante o período militar sindicatos sendo invadidos, mas ainda assim terão sindicatos que vão reagir. Entre eles, né, a Central Geral dos Trabalhadores, ela vai ter uma inspiração, né, socialista. A União Nacional dos Estudantes ela vai ficar muito, né, vai ficar ativa e num primeiro momento o governo militar vai conseguir acuar ela, mas depois a Uni vem com força total. As ligas camponesas, como a gente vai ver ali com o Julião, com o Francisco Julião, foi um movimento muito forte. Mas há de se destacar que, embora todos esses movimentos que eu acabei de falar, eles tenham inspiração nas esquerdas, quando a gente fala que os Estados Unidos, que os militares, que a classe média alta, eles tinham medo do Brasil virar um país socialista, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, na verdade, isso foi um pretexto achado pelas forças armadas para tomar o poder aqui no Brasil. Tinha todo o movimento da Guerra Fria, a influência da Revolução Cubana, certo, isso, né, a gente admite que realmente tinha. No entanto, isso não o Brasil não ia se tornar um país comunista, né, como eles pregavam. Né, isso não aconteceria. Porque o próprio, né, aqueles que pensavam em fazer isso não queriam mais. Né? A gente vai ter, por exemplo, o PCdoB, né, o Partido Comunista do Brasil, capitaneado pelo Carlos Prestes, né, pelo Luiz Carlos Prestes, o marido da Olga Benário, que a gente viu lá no vídeo, né, nos vídeos sobre a Era Vargas. A gente vai ver que o próprio PCB ele não era mais a favor, né, de uma revolução aqui no Brasil. Deixa eu só abrir a porta aqui, já vem, tá? Ele era contrário à luta armada. A iluminação vinha melhor, tá? Eles eram contrários à luta armada porque a União Soviética, que era o principal país socialista da época, né, o maior e o mais influente, né, o maior país socialista não, porque a China, né, embora a China na época não era maior que a União Soviética, né, então, mas o mais influente era a China e automaticamente, né, era a União Soviética. E o PCB ele não se aliou, né, não se alinhou com o socialismo chinês. Na época existia uma diferença, né? O socialismo soviético ele pregava que, né, os países tinham que incentivar esses governos capitalistas para poder modernizar o país, e o bloco, né, e o socialismo chinês ele pregava a revolução, né, a revolução socialista, né, a organização dos trabalhadores se organizando imediatamente para tentar tomar o poder. O PCB ele
era totalmente contra os focos de revolução imediata. Eles pregavam que deviam ser primeiro instalados governos altamente capitalistas e esperar o país se desenvolver para a partir daí desencadear uma luta pelo socialismo. Obviamente, os socialistas, não, nem todos os socialistas do PCB concordavam com isso. E daí vai surgir então o partido que nós conhecemos até hoje, o PCdoB. O PCdoB ele vai seguir uma linha chinesa. No entanto, o PCdoB na época, hoje ainda é um partido de militância muito forte, mas politicamente falando, em eleições, a gente quase não vê o PCdoB elegendo políticos diretamente. Ele geralmente está nas coligações com o PT. Isso não faz o PT de esquerda, tá? Abre aspas, Isso não faz, Isso não quer dizer que o PT é um partido de esquerda. Fecha aspas. Isso vale se dizer. Então, mas o PCB, que era o maior partido de esquerda do Brasil na época, ele vai contra o socialismo. Então, a gente nunca pode esquecer isso. Foi um pretexto inventado pelos militares, essa ideia de que o Brasil ia se tornar um país socialista. Isso é... o próprio, Cuba, que tinha sido feita a revolução, eles já não pregavam mais como era pregado anteriormente a revolução, a luta armada, enfim. Tá? Então, vale a gente lembrar isso. Quando tudo acontece, os militares tomam Brasília, tomam Rio de Janeiro, eles, os setores civis que apoiaram o golpe militar, eles vão ter uma decepção, porque eles perceberam que talvez os militares eles não ficariam tão pouco tempo assim. Isso fica claro quando temos aí, em abril, no mesmo mês do golpe, o AI-1, o Ato Institucional número 1, um decreto. Um decreto onde os militares, o Congresso, ele continuaria funcionando até então, mas ele aprovaria leis. O governo, que teria agora como chefe o general Castelo Branco, que era ligado ao grupo da Sorbonne, ele poderia fazer as reformas, as leis, da forma que ele quisesse, sem prestar esclarecimento a ninguém. E aí, as constituições federais, a Constituição Federal seria mantida, as estaduais também, só que elas funcionariam meio que de fachada. Naquele período tinha, cada estado tinha sua Constituição, mas ela vai funcionar de uma forma meio complicada, porque a qualquer hora o general, o Castelo Branco, pode chegar e falar, não é isso que vai ser feito, vai ser do meu jeito. Então, tem, as constituições elas seguiriam funcionando, seguiriam em vigor, mas de forma meio controversa. O presidente ele também teria também por ação a dar sugestões, Vocês pensem só, um ditador dando sugestão, Algo completamente bizarro se a gente for pensar, mas aqui no Brasil aconteceu. E por último, e talvez aí o mais complicado, qualquer um estava sujeito à investigação. Qualquer um. E aí, os direitos civis, os direitos políticos de cada um, daqueles investigados poderiam ser cassados sem prévio aviso. Isso não significa que, eu não queira que investigue ninguém. Não, pelo contrário, eu acho que todo mundo que está no meio político, que não está no meio político,
se tem alguma evidência de crime contra ele, eu acho que deve ser investigado. Só que, né, quando nós falamos de investigação no período da ditadura, a gente tem que tomar um certo cuidado. Eles não caçavam pessoas que talvez roubassem de verdade. Eles roubassem pessoas que eram acusadas de comunista. E, né, você que está aí assistindo, que pode não ser um comunista, você poderia ter a sua casa arrombada, né, no meio da madrugada e você ser levado por uma simples crítica ao governo. A gente vai ver, né, ao longo dessa explicação, que os serviços de inteligência, né, os investigadores do governo estavam em todos os lugares. Tá? Então a gente vai ter o que? Os braços, né, os tentáculos do governo em todos os lugares, presente em todos os lugares. Então isso vai fazer com que, né, qualquer um estivesse sob suspeita. Mas a gente via, né, os ricos, os banqueiros, nunca nenhum deles foi investigado durante o período da ditadura. Então a gente vê que talvez a ditadura ela não seja exatamente aquilo que muitos pregam, que na ditadura não existia roubalheira. Como que a gente vai saber se ninguém podia, por exemplo, investigar o próprio governo? Nunca se sabe. Isso então o Ayun ele também vai prorrogar o mandato presidencial até março de 67. Março de 67. E, né, como eu acabei de falar, os direitos políticos poderiam ser cassados. E o próprio Adhemar de Barros, né, aqui em São Paulo, e o governador da Guanabara, o Carlos Lacerda, eles vão ter seus direitos políticos cassados. Eles que apoiaram a ditadura. E o JK, que também apoiou a ditadura, a gente nunca pode esquecer que a votação que leva, né, o Castelo Branco ao poder e outras, né, vai ter a assinatura do JK também. O JK ele vai, né, ele vai perder o seu direito político aí como deputado. Miguel Arraes, que era o vô do candidato à presidência que morreu, né, com um avião em Santos lá, o Eduardo Campos, né, o Miguel Arraes era avô dele e ele era o governador de Pernambuco na época. Ele também teve os seus direitos cassados. Isso faz com que o Brasil comece a entrar em choque. Né, as forças que eram, né, favoráveis à democracia, elas começam a lutar contra a ditadura. No entanto, a gente vê que, por exemplo, a Folha de São Paulo e as organizações Globo, elas aplaudiam, né, os militares. Né? A gente vê, por exemplo, né, deixa eu caçar aqui rapidamente, é que eu preciso confirmar a data, né, de uma publicação da Folha de São Paulo. Uma publicação da Folha de São Paulo, ela é do dia 3 de abril de 1964, ou seja, 2 dias após o golpe, né, que ela trazia a manchete feliz da vida: Petrobras sem nenhum comunista, limpeza. Cada um interprete da forma que bem entender essa publicação. Né? É só para vocês terem uma ideia de que, né, a ditadura ela tomou o comunismo realmente como pretexto para fazer aquilo que eles bem queriam no país naquela época. Vai acontecer o seguinte: o Castelo Branco, ele, ao assumir a presidência, ele, né, assina o AI-1 e ele vai fazer, vai ser o idealizador do SNI, Serviço Nacional de Informações. Investigação. Só que, como eu falei agora há pouco, né, eram investigações meio complicadas. E através delas foram feitas prisões, foram feitas, né, perseguições, torturas. Pense só você, meu amigo que está me vendo aí. Você não cometeu crime nenhum. Volto naquele exemplo. Você foi na padaria, você criticou o governo por alguma ação
e durante a noite você tem a sua casa invadida, você é preso, começa a ser torturado e você não tem um habeas corpus, você não tem esse direito. Na ditadura você não tinha esse direito através, né, do AI-1. Você não tinha esse direito, primeiro porque você não tinha um advogado. Você era um preso político a partir daquele momento. E, né, e tudo isso em nome do comunismo e promover a democracia. Obviamente a democracia dos militares era meio diferente de qualquer conceito que a gente tinha de democracia, né? E óbvio, eles queriam dar uma espécie de legalidade, né? Uma aparência de democracia à ditadura. Tanto é que o AI-1 ele vai suspender as eleições presidenciais, mas as de governo permanece. Né? A do governo estadual, das prefeituras permanece. Como que era eleito então o presidente da república? Entre as forças armadas, numa sala a portas fechadas. As eleições elas permaneceriam diretas para governador e prefeito. Para deputado seria pelas assembleias legislativas